Olá, você se lembra do Seu Barriga? Aquele personagem que era o mais rico lá do seriado do Chaves, que vivia com a renda dos aluguéis pagos pelos demais moradores da vila? Pois é, parando para pensar, é uma coisa um pouco difícil de nós conseguirmos hoje, viver com a renda de imóveis, pois o capital que vamos ter que investir ali é bem alto. E ainda sem contar os problemas que acontecem quando encontramos um inquilino que tem o mesmo perfil do seu Madruga. Mas hoje eu vou apresentar para você uma forma de investimento que está se popularizando bastante, que são os fundos de investimentos imobiliários. E eu te convido a acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou mostrar como eles funcionam e como eu faço para escolher bons fundos para colocar na minha carteira de investimentos. Os fundos de investimentos imobiliários, popularmente chamados de FIIs, são fundos formados por gestores que buscam investidores para levantar um grande montante de dinheiro para se comprar imóveis, terrenos ou letras do crédito imobiliário. Para isso, eles fazem a divisão de cotas que garante um valor de entrada bem acessível para qualquer pessoa que quer entrar nessa modalidade de investimentos, garantindo sempre um dividendo que pode ser pago de forma mensal, semestral ou de acordo com a política daquele fundo. Com isto, nós conseguimos ter uma exposição ao mercado imobiliário sem ter aqueles problemas causados pela relação entre seu Madruga e seu Barriga. Com esse ciclo de baixa Selic, os fundos de investimentos imobiliários estão se tornando cada vez mais populares, pois os investidores da renda fixa enxergam neles um ativo muito menos volátil do que uma ação e que garante ali uns dividendos pagos de forma mensal, muitas vezes superior àqueles pagos pelos fundos DI. Com isto, essa também foi a minha porta de entrada para a Bolsa de Valores. E lá no começo eu cometi alguns erros que me colocou em algumas enrascadas neste meio. Com isto, eu passei a analisar os fundos de investimentos imobiliários com 3 passos que me garantiram correr de algumas outras enrascadas e ter bons negócios nesse meio tempo, que são os seguintes. Os valores pagos pelos dividendos nos fundos imobiliários não são fixos. Existem meses que podem ser maior, existem meses que podem ser menor. Então, eu pego o valor que foi pago nos últimos 12 meses e obtenho a média mês a mês. Então, este valor médio eu divido pelo valor atualizado daquela cota. Com isto, eu obtenho uma porcentagem que vai ser referente ao rendimento daquela cota de forma a ser paga em dividendos no mês seguinte, sem considerar eventuais valorizações ou desvalorizações da mesma. Mas, com este valor, eu comparo com os fundos que são concorrentes, pois atuam no mesmo setor, e vejo aqueles que são discrepantes, seja para o alto ou para o baixo, pois este é o primeiro sinal de alerta de um fundo que não vai muito bem das pernas. A segunda coisa que eu olho é a quantidade de ativos que tem dentro da carteira daquele fundo, pois quando você tem menos imóveis dentro dessa carteira, se algum inquilino deixar de pagar aluguel ou encerrar o seu contrato, ele vai impactar muito mais naquele dividendo que é pago de forma mensal do que um fundo que tem vários imóveis. Então eu busco sempre fundos que tenham pelo menos uns 10 ou mais imóveis dentro do seu portfólio. Por último, eu analiso sempre os relatórios trimestrais que são disponibilizados pelos gestores, pois nele eu consigo ver para quem está alugado os imóveis e o prazo de duração que ele tem. Por se tratar de um investimento com foco no longo prazo, na minha estratégia, eu sempre busco fundos imobiliários que têm contratos mais longos, pois eu tenho uma garantia maior de que eu irei continuar recebendo aqueles dividendos por este prazo. Seguindo minha estratégia de investimentos, os fundos imobiliários representam 1/3 da minha carteira focada na renda variável. E eu divido ainda este 1/3 da seguinte forma: 1/4 destinado a fundos de logística, 1/4 a fundos de shoppings, 1/4 a fundos de títulos, 1/8 para lajes corporativas e 1/8 para fundos híbridos.
Com isso, eu consigo manter um equilíbrio e ficar sempre atento a mudanças do mercado imobiliário, a fim de que eu consiga balancear a minha carteira de forma a garantir grandes oportunidades no mercado mês a mês na hora de fazer um aporte. Então, este é o conteúdo que eu tenho para transmitir inicialmente sobre FIIs. Se você gostou, marca aqui embaixo em gostei e continue acompanhando os vídeos no canal e obrigado pela companhia.